Então, sabia que tem uma pintura italiana agora que voltou à pauta do século XVIII e que cita que no nascimento, aliás, no batismo de Cristo, Jesus Cristo, veio um disco voador em cima e aí tá dando polêmica agora. Pega seu chapéu de alumínio que tá começando o Bauai. Eita. Irmão, não, explique você como é que é. O nascimento de Jesus tinha um disco voador? É, uma pintura que foi feita no século XVII ou XVIII, deixa eu ver. O ano. Que daí coloca. É, 1700 lá vai fumaça, que o batismo. Tá, primeiro que essa pintura foi pintada 1700 anos depois que Jesus nasceu. É, Já tem uma distorção temporal aí. talvez violenta, né? Não, pouquinho tempo, pô, só 1700 anos. Não, é. Pô, imagina. Então, Se 100 anos depois já é punk pra nós, por exemplo, que a Segunda Guerra foi em 1940 e fumaça, aí, tipo, então, a questão é quem contou pra esse cara que os aliens estavam lá? talvez ele olhou pra Bíblia, leu ela e fez essa interpretação, e aí foi livre, né? Aí no livre ele deu essa. Pô, o cara de estrela pra disco voador, o cara viajou pra caralho. Tinha comido um cogumelo violento. Tá, mas agora te pergunto, assim, bem na maluquice mesmo, bem no troço viajandão. Tá, por que que uma estrela mandaria uma luz pra cá, sendo que estrelas são sóis? E aí, por que que a luz dela seria emanada aqui durante o breu e só um tubo de luz? Mas a questão é que a Bíblia é muito observacional, cara. Às vezes a estrela cadente pode ser só um meteoro que passou. Pode Tá, ser um meteorito, porque é muito observacional. Tá no céu, tá brilhando a estrela. Estrela da manhã, na Bíblia, que é chamada de estrela da manhã, é Vênus. Que é a última estrela que brilha quando o sol tá nascendo. sabe como é que Tá a no gente chama céu. aqui? No sul? Dá pra ver do sul? Sim. Como é que chama? Estrela d'alva. Estrela d'alva, é a mesma estrela da manhã. Só que assim, é Vênus. Não é uma estrela, entendeu? Então é muito do observador, cara. É o que o cara tá observando. Não é que chegou um astrônomo e falou, não, é uma estrela porque tá queimando gases a sei lá quantos milhões de quilômetros e tem sei lá quantas vezes a massa do Sol. Não, mano. O cara olhou pro céu e falou, é uma estrela, tá ligado? É, muito louco isso. E até, se tu lembra, se tu conhece, na verdade, é meio difícil hoje quem no Brasil não conhece aquela música do Fundo da Grota aqui, do Baitaca. A música do Sul. Não, nunca ouvindo falar, não. Puta merda, fui criado na campanha Rancho de Barra e Capim, por isso que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Eu me criei arremedado dentro do sistema antigo, comendo feijão mexido com pouca graxa sem sal. Quando rompe a estrela d'alva, há quento a chaleira já quase do clarear do dia. Meu pingo de arreio relincha na estrebaria, enquanto uma saracura vai cantando empoleirada. Escuto o grito do zorro, e lá do piquete vem relinchou poto tordilho, na boca da noite me aparece um zurrilho, vem mijar perto de casa pra indicar qual vai pecada. É um poema, né? Tu não deve ter entendido metade das coisas, mas no Tem que ter estrela d'alva. tu entendeu o que é no romper da estrela d'alva, que é ela rasgando os céus na madrugada, né? Aí aquento a chaleira, já quase do clarear do dia. Já significa que o cara acordou de madrugada pra ir fazer o chimarrão, o café, escambau. E aí aqui temos no nosso cancioneiro de gaúcho, né? Cancioneiro gaúcho, essa parada de colocar esses arquétipos de Vênus, estrelas, Cruzeiro do Sul, que é visto só no hemisfério sul, ou seja, o Brasil inteiro vê o Cruzeiro do Sul, né? Então, engraçado é que na Bíblia também, Lúcifer, que foi uma má tradução de São Jerônimo, tá ligado? Lúcifer não é um anjo caído. É porque Lúcifer é Vênus, tá ligado? É porque eles tinham o costume de falar que Vênus era a última estrela no céu. Então era a estrela solitária. A estrela que tinha sido desprezada pelas outras estrelas. Por isso na poesia de Isaías fala porque caístes, ó estrela da manhã, tá ligado? Portadora da luz. Aí São Jerônimo foi lá e traduziu como Lúcifer. Só que ele tava falando de Vênus e tava falando pro rei da Babilônia, da Síria, no caso. Rei da Síria, tá ligado? Uhum. Aí jogaram esse texto como pro demônio, mas não tem nada a ver. Tanto é que depois Jesus também é comparado com a estrela da manhã, Lúcifer. Luxfer, tá ligado? Luxfer. Estrela da manhã, ou luz da manhã. Da luz.
Ah, então, ó. Aí aqui, ó, vamos a tal um pedaço da citação da pintura. Nessa pintura de 1700, deixa eu só tirar um banner da frente aqui, que mostra o batismo de Jesus, um disco voador no batismo de Cristo, pintado há mais de 300 anos. Uma comparação improvável entre a arte, simbolismo religioso e teorias pseudocientíficas de que também pode ter lados positivos. E aí, enfim, fãs de alienígenas. Batismo de Cristo? Aham, no batismo. É tipo aquela passagem que fala quando Jesus foi batizado, o céu se abriu e veio uma voz do céu? Pode ser, porque daí estão citando aqui, ó. Retrata a cena do batismo por João Batista. Jesus por João Batista. Em uma representação comum na arte cristã. Aí, os fãs alienígenas relatam alguns detalhes aqui, que também não vou ler todo o artigo, né? Mas a imagem, acho que é interessante colocar ela aqui, ó, no momento, ó. Deixa eu ver se vai dar ruim colocar. Só Então, pra galera que vai ver, ó. O texto canônico disse que nesse momento, quando Jesus foi batizado, desceu uma pomba branca do céu e uma luz se abriu. Aí veio uma voz muito forte do céu dizendo: esse é meu filho, em quem eu me regozijo, que eu me alegro por ele. Regozijo em teu gozo, tem até um trecho assim, né? Regozijo é meio que gozo, alegro, tá ligado? Me alegro por ele. Uhum. Talvez esse artista deve ter interpretado que esse momento era um contato alienígena, sei lá. Não, é que eu acho que até pelo que eu li agora rapidamente aqui, enquanto tu falava, o cara fez a pintura retratando essa abertura dos céus que tu mencionou. Mas a galera de hoje interpreta como alguns sinais ufológicos que eu coloquei aqui diante da tela. Então pau no cu desses ufólogos, mano. Que doideira. Artigo mó sem pé, sem cabeça. O cara fez a pintura 1700 anos depois do que aconteceu a parada. Aí vem os caras em 2024 reinterpretar o negócio falando que tinha alienígena na pintura de um evento que aconteceu. Mano, na moral, se você prova alienígena, meu cachorro é um ET e eu nem tenho cachorro. Caralho. Ó, o cara ficou pistola. Cara, eu não sei. Olha a prova dos ufólogos, mano. Uma pintura de 1700, do ano 1700, pintada pro cara. Aí o cara foi lá e interpretou um negócio bonitinho que tá na Bíblia. Tá. Aí o cara em 2024 vai lá e falar: não, isso aqui é uma nave especial. Tá, mas assim, a gente tinha que ler toda a matéria ali pra daí daqui a pouco apontar assim, tem fundamento em algumas partes do que o cara vai citar. Mas assim, vamos falar bem a real. Irmão. Hã? Na hora que você leu a parada de pseudociência, perdeu o fundamento. Fudeu tudo. Mas te pergunto, cara, nada na Bíblia cita em algum momento contato com algo fora da Terra? Sim, a Bíblia toda. Então, tudo que é fora desse plano, desse orbe, não seria extraterrestre? Sim, mas aí você tem que pensar que também, mesmo sendo fora extraterrestre, seria extra-universal. Entendeu? Porque não está só fora da Terra, está fora do espaço-tempo. Tá, e por que não? Então não é alienígena, irmão. A nossa percepção de alienígena é algo que vive dentro do nosso espaço-tempo em outro planeta, certo? Tá, mas e por que... Só que a percepção judaico-cristã é que Deus vive fora do nosso espaço-tempo. Tá, e se a gente em algum momento parar pra pensar que qual é a probabilidade tão fundamentada na não crença da possibilidade ou na possibilidade científica de fora do nosso planeta, em algum lugar do universo, existir vida inteligente que nem nós? Mas a chance de existir vida é muito maior do que não existir. Não é o que o Sakane fala. Não. O Sakane, ele fala que vida inteligente é difícil por causa das variáveis. Só que, olhando estatisticamente... Aí é que tá. Pelo tamanho do universo, é muito mais provável que exista vida do que não exista. O problema é a capacidade deles virem aqui e entrar em contato com a gente. E mesmo se eles vierem pra cá, afirmar que são as coisas que estão descritas na Bíblia, já é até demais. Porque se existem e eles vieram ter contato com a gente, eles, na minha percepção, eles são mais uma criação de Deus. Bingo, é isso aí. É tudo isso. Mas é que tá, cara, são criações divinas, sim. Teve a interferência, a mão de Cristo, aliás, de Deus, Cristo não, nessa parada, pensamento meu, tirar do instituto meu rabo de informações. Mas,
E por que não vieram amando de Cristo? E uma outra coisa, que daí é teoria, mas que eu compactuo da linha de probabilidade de ter acontecido. Mas eu não tenho como passar nenhuma informação aqui fundamentada. De que, se não conseguissem vir fisicamente, como a gente não entendia o que era holograma na época, viriam como apenas um visual. Ou seja, poderia ser a vinda só do perispírito? Eu já fui viajado, porque a gente tem vários relatos de anjos que foram corpóreos mesmo, tá ligado? Tipo, homens que entraram em contato com Abraão, homens que salvaram Ló, anjos em forma de homens mesmo que salvaram Ló de Sodoma e Gomorra. E o pessoal de Sodoma e Gomorra queria estrupar os anjos, tá ligado? Anjo que tirou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, e eles precisavam estar em matéria ali. E esses anjos não são alienígenas, porque eles tinham forma humana, tá ligado? Então eu acredito que eles vieram fora do nosso espaço-tempo. Se existe vida fora da Terra, em outro planeta, eles são mais uma criação que nem a gente. Nada super poderoso, nada acima, entendeu? Até botei. E botei até o nome aqui pro episódio já. Depois eu te falo no off. Já anotei. Pode falar, vai estar no episódio. Vai estar no episódio. E que já viu? Sodoma e Gomorra e Estu de Aliens. De aliens. Mas rola isso mesmo na Bíblia, só não eram aliens, eram anjos. Ah, tá, mas agora foda-se, agora vai ser assim. Tá vendo? Tu que veio que acreditando que era aliens? Não era. Cara, mas pra mim, cara, assim, eu vou falar agora, eu sei que vai ter gente que vai me detonar por isso aí, mas, cara, é um jeito livre de pensar, tá ligado? É uma forma de fugir um pouco do que é tão literal, assim. Porque pra mim, Instituto Meu Rabo de Informações nem tudo que tá na Bíblia é linear desse jeito. Tem coisas que não é que a gente vai fantasiar igual o filme de Nárnia. Não é isso. Mas eu acho que trabalhar tanto com o campo de tudo é sacrossanto, tudo é celestial, veio dos céus. Eu não tô tão viajado assim não, tá? C.S. Lewis foi um grande teólogo, tá? Um dos maiores da história. O escritor de Nárnia, C.S. Lewis. Então, só que, olha aí, já tem uma pista aí. O que eu creio fortemente nem tudo que é citado como anjo de fato é um ser celestial, um ser vindo dos céus, e sim que veio pelos céus, mas que veio em naves... Cara, mas você sabe de onde que baseia essa sua teoria? São dos Anunnakis, tá? Na antiga Babilônia, que também se baseia muito na história dos sentinelas, que é o seguinte: anjos que foram banidos, na verdade anjos que observavam a Terra, e acabaram se apaixonando por mulheres humanas. E por causa dessa paixão de mulheres humanas, eles foram banidos do céu e condenados a viver na terra. Que, segundo a tradição babilônica, foi a segunda queda dos anjos. A primeira aconteceu na Guerra Celestial de Satanás e os outros anjos, e a segunda foi essa, dos sentinelas. E esses anjos, sendo condenados a viver na terra, criaram famílias, só que eles eram super poderosos. Então eles eram considerados deuses na terra. Então eles... ensinaram várias coisas para a população. Por exemplo, a criar maquiagem, criar armas, a desvendar pólvora, a lidar com fogo. Daí vem a ideia de Prometeu e o fogo, entendeu? E eles ensinaram coisas, a fazer monumentos, arquiteturas, estátuas, ensinaram a humanidade coisas superiores em si, tá ligado? Ok. E eles meio que também meio que poluíram o DNA humano, fazendo filhos e filhas com essas mulheres. E todos esses deuses, eles eram grandes homens. Foram reis e rainhas considerados deuses na antiguidade. Tá, mas a própria Bíblia cita os Anunnakis. Não, a Bíblia não cita os Anunnakis, não. Isso é uma tradição babilônica e persa. Beleza. Tá, show de bola. Muito bom entender isso. Persas são os maiores criadores das invenções que a gente diz que é romana hoje em dia. Porque tiveram na verdade, a Grécia... A Pérsia dominou muito a Europa, né? A Europa dominou a Pérsia e a Pérsia dominou a Europa. Então teve um intercurso cultural ali
Alexandre o Grande também, ele não gostava de oprimir a cultura das pessoas. Ele meio que adaptava elas. Ele pegava, absorvia e deixava o povo viver da forma que eles gostavam de viver. Ele só queria ser o governador dali, mas deixava o povo ter a cultura dele e ele absorvia a tecnologia daquele povo. Tanto é que Roma também fez isso. Aqueduto. E deixava os judeus viverem da forma que... Estradas foram criadas por persas, aquedutos. Estrada é uma invenção romana. Mas pegou o... Não, estrada foi uma invenção romana. Estrada é romano. Aqueduto eu tenho certeza que é persa. Ah, tá. Aí eu não sei. O Egito também fazia. Mas aí é diferente. O italiano pegou do persa, o aqueduto eu tenho certeza. Quanto à estrada, eu tenho dúvida, mas não. Estrada é romana, mas eu acho que eles também roubaram deles a ideia, mas eles melhoraram o conceito. As grandes estradas são romanas. Tá? Estradas que cortavam continentes. Tipo, estrada que saía de Roma até a Ásia, eram todas romanas. Tudo feito com basalto e pedra, né, que é uma pedra colocada no lugar. Inclusive a invenção do cimento, do concreto é romana também. O concreto, como a gente conhece hoje, ela foi inventada por Roma, só que foi uma coisa que se perdeu por muitos anos. E a gente foi descobrir séculos depois. Mas Roma já tinha inventado. Que é a gente só redescobriu a receita. Poeira vulcânica, que daí tem ali o que? Um minério, tipo um basalto, só que enriquecido pelo calor, né? Você teve lá no Coliseu, né? Você viu como é que é. E toquei na parada lá. Ai, que delícia. Sentiu o basalto romano, né? Ai, que delícia. Aquele cheiro de morte. Que loucura. A egrégora lá deve ser pesada, né, mano? Tipo, puta, eu falei pra Camila, né, minha excelentíssima, que tava lá. Daí eu falei, cara, tu tá olhando pra isso aqui? Daí ela, pois é, bom, isso é histórico, tem quase 2000 anos isso. Quantidade de cristão que morreu lá. Mas eu falei assim, pensa que aqui foi derramado muito sangue de inocente. Ela ficou olhando, ela, pois é, não dá pra acreditar, né? Que tipo, não que é exatamente a história, né? Porque o cara sempre tem que falar isso aí, né? Tu tem que sempre usar o sentido, usar as coisas como, não digo metáfora, mas exemplificar e citar, cara, aquilo é Hollywood. O filme Gladiador, é óbvio que ali tá cheio de maneirismos e exageros. Que os caras colocam um negócio botam um monte de perfume pra vender o filme. Não era exatamente aquilo ali. O filme 300 é todo incoerente. Nossa. Não, o filme 300, cara, assim, olhando pra ele, realmente é uma pintura. É uma pintura em movimento. Ponto. Ele é baseado numa pintura. Aquela cena do abismo lá, ele é baseado numa pintura. Só que assim, olhar pra aquele filme, hoje eu olho, mas que filme chato, cara. Que filme bestão. Nojento, né? Cara, não tem nada a ver. Tipo, quando eu olhei ele bem guri, eu fiquei assim, jovenzinho, que já deve ter quase 20 anos aquele filme. Porra, então, que filme do caralho. Dele, porque eu não sabia a história. Daí assim, olhando a cinematografia, a composição do filme do caralho. Ver aquilo é uma obra. É o diretor do caralho também. É o diretor da Liga da Justiça, qual é o nome dele? Porra, não tenho ideia. Mas agora, olhando hoje pra aquilo ali, entendendo, como tu falou, um pouco mais da história, e isso que, né, eu sou leigo porque eu não sou historiador. Mas eu sou um entusiasta da parada. Aí eu olho assim, cara, que filme cagado, meu. Que filme de bosta. Comparo... Não precisa ser historiador pra saber a história, né, mano? Isso é fato, né? Assim como um dia... Isso aqui vai também dar um bafafá do caralho. Não precisa ser formado em filosofia pra ser filósofo. É uma besteira. Porque daí é o seguinte, os maiores filósofos da história que a gente estuda até hoje, os caras não fizeram faculdade de filosofia. Aristóteles, Platão, Sócrates e fora os outros aí, né? Mas eles, eles tinham grandes mestres, né? Era meio uma faculdade. Só que tu não tinha o canudo e o certificado pra pendurar na parede. Sócrates aprendeu com Aristóteles, que aprendeu com sei lá quem, que aprendeu com Platão, que, tá ligado? Foi tipo... Um sendo mestre do outro, um foda sendo mestre do mais foda, que fazia o outro mais foda, aí o cara vinha e era mais foda. Eu acho que o único que... Até Diógenes, que era um louco do caralho, ele era aprendiz de Sócrates. Tá ligado? Então... Tinha, a escola de Mileto também era uma escola de filosofia, pô. Então, cara, mas é isso que eu comento daí com a galera. E pensar, tipo, se tu pensar de forma livre e criar pelo menos algumas suposições na tua mente, tu foge um pouco do que tá sempre trivial
nas escrituras. Não que eu vá querer cometer uma blasfêmia e dizer que a Bíblia tá errada, tá? Não é isso. Mas eu acho que se a gente seguir tudo literalmente, cara... Sei lá, tô até fazendo uma propaganda agora 0800. Pô, tu que é um cara que comeu Bíblia e entende aqui, né? Inclusive King James e tal, tu mesmo citou paradas pra mim. Tá escrito nela King James, mano. Agora que eu vi. Sim, mas aquela vez aí tu falou, pô, deve ser uma King James. E aí eu fui olhar aqui, aí que eu prestei atenção. Porra, e não é que é mesmo? Pô, mas tá bem na cara. Olha o tamanho que tá escrito King James nela, velho. Porra, 1611. Não, mas tudo bem, mas eu, por exemplo, quando eu peguei ela, tá, uma Bíblia de estudos. É porque tu não manja de tradução, de versão e tal. Não é minha parada. Mas, aí assim, por exemplo, eu sempre tento olhar pra Bíblia e eu tento fazer interpretações quando eu leio menos do que tu e do que muita gente. Mas quando eu paro pra me apegar nela, eu sempre tento fazer a minha história em cima do que eu li. Mas assim, cada livro da Bíblia deve ser interpretado de uma forma. Porque temos livros históricos, temos livros poéticos e temos livros proféticos. Então o livro histórico ele deve ser interpretado como um documento histórico, sim. Entendeu? Porque são relatos históricos. Os livros proféticos já é algo que dá pra você teorizar em cima. Porque não é nada exato. O livro poético, irmão, aí é o que o seu coração entender mesmo. Só que o que é histórico é histórico. Não tem discussão. Tá, é histórico, mas, tipo, não há possibilidade de o cara abrir uma interpretação pra algumas coisas como carruagens de fogo. Como é que... mas aí depende. Pois é, mas o depende. E aí, assim, nós temos agora, vamos falar um pouco sobre algo que foge do que talvez até seja a maioria da nossa galera aí que assiste. Mas os caras, olha só, os caras escreveram era inteligente, mano. Eles podiam pelo menos escrever algo como, tipo, algo que parecia carruagem de fogo. Mas não, ele foi literal e falou, é uma carruagem de fogo. Entendeu? Os caras eram inteligentes, mano. Ele podia fazer pelo menos a diferenciação. Parecia uma carruagem de fogo. E tu acha que na tradução não se perdeu isso? Não se perdeu que a gente tem acesso ao original hebraico. Tá, então sem discussão, acabou aqui. A única coisa é, espíritas, xaverianos e kardecistas afirmam categoricamente que em algum momento teremos contato com vida fora desse planeta. E que inclusive existe vida que não é humana e inteligente que coabita esse planeta em forma de perispírito, ou seja, não tem carne e osso que nem a gente, e outros que têm carne e osso, mas que estão intraterreno. Citam. Não duvido. Não creio 100%. Mas não crê. Né, não duvido, não creio 100%. Idem. Eu tendo a acreditar que sim, que existe. Mas para pensar que teve uma época que a cultura pop nos levou a acreditar muito nisso, e parando pensar que às vezes estavam nos preparando para algo, então eu não sei, mano. Tem muita coisa no universo que a gente não sabe. Mas eu não acredito que se de hoje pra amanhã revelarem que existe vida fora da Terra, vai abalar minha fé no Deus que eu acredito. Entendeu? É meio que isso que muita gente fala. Mas, cara, da onde que a galera tira, isso eu não tô falando de ti, eu falo geral. Da onde que a galera acha que Bíblia e aliens não estão junto na parada? E que, tipo assim, se vier uns putetezão agora do caralho, com uma puta de uma nave agora, lá dos confins do Judas, lá com, sei lá, 700 galáxias longe e vem lá, sei lá, através de um portal, pimba, aparece aqui em 2 dias. Bem louco. Mano, é porque tem gente que não estuda a Bíblia e se sente ameaçado por Darwin, pô. Cara. Entendeu? E é isso que eu acho foda. Se Darwin ameaça a fé dos caras, imagina uma nave espacial pousando aqui, cara. De onde que tu tem uma comunidade universal vinda de outro planeta vai tirar o peso da criação de Deus? Eu acho que ainda deixa Deus muito mais foda, porque, tipo... Cara, se eu sou um artista, para pensar. Se eu sou um artista, eu criei uma obra de arte aqui, por que eu vou parar nela? Se eu tenho todo um espaço pra me fazer, eu tenho várias telas. Então, eu sou muito... Eu acredito muito na teoria das cordas, em multiversos. E eu piro nessas paradas. E isso não tira minha crença em Deus. Eu espero que na teoria das cordas o meu outro eu e o teu outro eu, quer dizer, o teu outro tu, lá ele seja rico pra caralho e ele faça contato com essa versão aqui. Eu não acredito em universos paralelos. Eu acredito que existem outros universos e no outro universo, tipo...
existia uma outra paleta de cores. Acho que Deus tentou variar, tipo, aqui é vida baseada em carbono, lá vamos fazer uma vida baseada em silício, ou de uma forma que a gente não consegue imaginar nem mensurar, porque Deus é Deus, mano. Então eu acho que, tipo, Deus não ia se limitar à nossa tabela periódica aqui pra fazer a próxima criação. Nesse universo ele pegou esses elementos, no próximo universo ele pode usar elementos completamente diferentes. Cara, sabe que quantos são os elementos químicos? É 113? Quantos são os elementos químicos? Contando com os que a gente criou, acho que é 110 ou 115, uma parada assim. 118 atualmente. 118, Classificado, 90 deles são elementos naturais, ou seja, elementos encontrados na natureza. E os que foram arranjados para trazer formas diferentes. Tá. Chico Xavier cravou nos anos 70 ou 80 que no universo são 400 e pouco. E que os humanos, ao longo da jornada, iriam começar a descobrir outros. Normal, a gente já descobriu o Hélio 3 pouco tempo atrás, que é um combustível do caralho. Mas olha só, o cara cravou que já existiam, na época, isso quase 100 anos atrás, tá? Quando ele... Isso já dava pra especular na hora que fizeram a tabela periódica. Cara, mas é que assim, sabe o que é o detalhe, Gus? Agora, cara, a gente fala essas paradas e a gente tem essa noção. Quando os caras falavam isso 50, 60 anos atrás, os caras da ciência olhavam pra esses malucos espírita e diziam, quem são vocês que estão dizendo isso? E aí eles ficavam assim, tipo... Como que esse cara tá falando, tá prevendo uma parada dessa? E aí, tipo, eles iam estudando, passavam um tempo, descobriam mesmo. Aí eles voltavam... Mas qual é o problema? A gente teve muito cientista ignorante, por isso que a tecnologia não evoluiu. Muito cientista ignorante mesmo. Que, eu sou cientista e não creio em Deus. Isso é foda. Aí Einstein cria em Deus e desenvolveu a relatividade geral. Foi Einstein, tá ligado? Os caras se limitam. Foi o maior físico, acho, da história, né, cara? O que eu digo... Não teve maior que Einstein depois, nem antes. Acho que pra falar de física, e foi o cara que, vamos dizer assim, foi o cara que colocou pingos nos is da ciência quântica, né? Ele compreendeu todo o universo, mano. Ele compreendeu o funcionamento do universo. Ele pegou, olhou assim pra Deus e falou assim, eu entendi o que você fez aqui, eu entendi a chavinha que você botou pra funcionar o universo. Tanto é que ele separou o espaço do tempo, depois juntou tudo, aí virou espaço-tempo. Isso é, cara, quando a gente começa a pirar nisso, isso é muito louco, cara. E isso, pra mim, aumenta a grandeza de Deus. Mas é que tá. Mas, cara, é isso que eu piro com a galera quando eu falo aqui, por exemplo, pra amigos meus que são só religiosos. E que, quando tu fala da possibilidade de os anjos que a gente cita na Bíblia serem formas de vida extraterrestre, eles acham que eu tô blasfemando contra a Bíblia. Quando, na verdade... desculpa te interromper, mas interpretar dessa forma, pra mim também, na minha visão, você tá diminuindo um pouco Deus. Porque os anjos, eles não são eles não são de outro planeta, eles são de outra dimensão. Essa que é a questão. Mas, cara, e aí assim, eles não vieram amando de Deus pra cá? Segundo as lendas, não, são banidos, né? Tá, mas se vieram aqui pra ajudar, não foi missão de Deus? É que, tipo, eu não acho que diminui, cara. Eu acho que, assim, é uma questão de interpretação. De outro planeta diminui, sim. No teu ponto de vista, no meu faz sentido. No meu faz sentido. Qual é o teu ponto de vista? Cara, pra mim é o seguinte, qualquer citação de anjo que a gente tenha, ou qualquer citação que a gente tenha de uma visão, ou de algo em que a gente não conseguia explicar, talvez não conseguiria explicar hoje, e na época era pior ainda, tudo era mando de Deus o tempo inteiro. Ponto. Exceto, mas tudo no universo é mando de Deus, não caiu uma folha, exceto a parte maléfica. Mas às vezes eu tendo a acreditar que Deus é um cara neutro. Ele simplesmente... Cara, mas o mal também é mando de Deus. Satanás, ele só trabalha porque Deus criou ele para que ele trabalhasse, para fizesse isso. Então ele é neutro. De Lúcifer que se rebelou e tal, isso não é bíblico. Tá, mas, Gus, é o seguinte, calma agora, deixa eu explicar, que senão só tu fala e daí não tem um outro ponto. Desculpa. Então vamos lá. Então, minha cabeça pensando com as coisas que eu li, que é diferente da tua leitura que, enfim, nós não precisamos citar aqui, né? Como a gente sempre fala, não queremos ensinar nada a ninguém, transformar, quer dizer, a gente brincava que isso aqui era pra ser uma seita, mas ninguém quer ser doutrinador de porra nenhuma. A gente apenas gosta de trazer pontos de vista diferentes. Só que tu não acredita no que eu falo, eu não gosto de você. Pronto. Tô zoando. Que merda. Não, tipo, o Gus, pra quem não entendeu ainda, ele é um cara que tenta ir sempre pro lado
bem, não é religioso, o lado crístico, o que eu também não deixo de acreditar. Assim, a minha visão de mundo ela é judaico-cristã. Beleza. Só que minha mente eu não descarto, eu não repudio, não tripudio e não blasfemo em cima de nada do que ele aponta. Porque eu concordo com a visão. A única coisa que a minha interpretação, ela Deus manda em tudo e ele está acima de qualquer vida inteligente no universo. Beleza. Qualquer forma de vida existente. E nisso a gente converge, é exatamente a mesma ideia. Só que na hora de citar tudo como celestial, que daí a gente fala, ele acabou de falar aqui como uma outra dimensão, uma dimensão de lugar de céu oceano e nuvem, né? Quando na verdade às vezes é alguém amando de Deus, vindo de outro lugar, sei lá, por portais, buraco de minhoca, buraco negro, não sei qual seria a forma dessa galera vir pra cá, vieram amando dele pra ou nos ensinar e alguns vieram nos explorar. Aí entra a questão da neutralidade de Deus como criador. Então assim, por que não pensar que tudo que veio dos céus e que a gente trata como celestial nem sempre estava lá nessa dimensão bonita, ao pé de Cristo no trono, né, sentado e falando com ele e tal, sei lá, uma parada assim. Não, cara, é no quintal galáctico, só um pouquinho, já tô terminando. Nesse quintal galáctico, cara, nós estamos na casinha de um cachorro. E ele é bem pequenininho, ele é menor do que um York, e a casinha dele é pequenininha. Só que nesse quintal galáctico, que pode ser uma fazenda gigantesca de muitos e muitos e muitos hectares, quem sabe lá na outra ponta, onde a gente acha que é o nosso terreno também, lá também tem alguém ocupando aquele quintal, e que também tem ideia do tamanho desse sítio gigante, e ele sabe, lá naquela ponta lá tem uma casinha de cachorro que é menor que um York, que tem uma galera lá, mas eu tô nessa casinha aqui e eu consigo ir lá. Só que o problema é, tu já olhou Cosmos do Carl Sagan, aquele dos anos 70, 80? Não todos os episódios, mas eu vi. Já viu alguns? Lembra dele explicando sobre Planolândia? Mais ou menos, só que tu me explicou depois, só que eu não lembro muito bem. Tá, vamos lá. Planolândia como é que é? Imagina que tu tá numa configuração 2D. Tu só consegue enxergar no eixo X e Y, cartesiano, mas tu não consegue enxergar na altimetria, 3D, que é o que a gente vive. Tu não tem o tridimensional. Tu enxerga em dois eixos. É como se tu nascesse e a tua visão ela é só horizontal. É a Planolândia. Planolândia. Então tu só enxerga pra frente e pro lado. Tu não enxerga pra cima e pra baixo. Não tem como. E aí, tu escuta uma voz que tá no 3D, que enxerga pra cima e pra baixo e enxerga o teu plano, porque ele enxerga nesses dois eixos aqui e ele enxerga de cima e de baixo. E ele fala contigo. Tu não consegue ver, porque a tua horizontalidade de visão só vai enxergar pra cá, né? Tu não vai fazer isso aqui, ó, e olhar pra cima, porque tu não consegue. Então é a mesma metáfora que o Carl Sagan falava, cientista. E por isso que ele não... O mesmo cara que mandou um disco de ouro pro espaço. Bingo. Então, um dos cientistas que não refutou em momento nenhum a possibilidade de vida inteligente fora. E o que... Ele acreditava firmemente. Eu acredito firmemente também que exista. Só que assim, não é todo vídeo que eu vejo de uma suposta aparição que eu acredito, né? Tem coisa que eu olho, isso aqui não faz mais sentido ser um monte de satélite. Isso aqui faz mais sentido ser algum cometa. Isso aqui tá estranho. Esse eu não sei explicar. E também, pau no rabo, eu não sou cientista. Eu não tenho que explicar nada, eu tenho apenas que usar a imaginação, o conhecimento que eu tenho e fazer conclusões, né? Se tipo descer um troço lá e eu vejo que tem cara de malvado e vier pra cima de mim, eu vou correr. Se desce um troço lá com a cara de bonzinho, eu vou tentar abraçar. Mais ou menos isso, entendeu? Mas aí que tá a questão da narrativa. Se é feio é malvado, eu vou correr. Se é bonitinho é bonzinho... Não. Cara de ruim, mas é só um jeito de falar, entendeu? Porque nem sempre o bicho mais grotesco é o cara que vai estar contra ti. Às vezes ele vai estar a teu favor, então tô ligado. Mas aí assim, Planolândia, nessa parada, ele escuta a voz, então ele sabe que existe alguém no 3D, mas ele não consegue rotacionar a cabeça pra olhar, né? Beleza. Eu acho que, e é uma, vamos dizer assim, é uma crença minha forte, só que eu não tenho como firmar nada cientificamente, porque eu não tenho prova pra isso. Ou seja, é apenas uma coisa que eu uso do que eu consigo imaginar. Legal pra todo mundo aí? Beleza. Então, por que em outras dimensões ou outros orbes existam vidas, inclusive no nosso sistema solar, que possam nos ver
nos acompanhar, mas que de lá eles tentam às vezes falar, emitir sons, ou enfim, mandar algum sinal, porém nós não temos a capacidade cognitiva ainda de ouvir, porque como eles estão talvez numa camada superior, nós ainda inferiores que somos, a gente não tem ainda a concepção de conseguir identificar isso. Assim como os animais são nossos irmãos menores e eles não compreendem o que a gente fala, e eles coabitam o nosso espaço. Só que lembra o que tu disse? A gente os vê porque eles são tridimensionais. Pronto, termina aí o raciocínio. Então, assim, tu disse no episódio passado sobre a questão do equipamento que tu usa. Que tu aprendeu o recente, mas teve que aprender o anterior. Se os caras estão numa dimensão superior, então eles têm acesso à nossa também, pô. Mas e quem sabe eles não têm no momento a permissão pra falar com a gente. Agora. Cara, todo o nosso código penal do mundo, ele é baseado nos 10 mandamentos, tá? Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, tudo. Que foi dado por Deus. O próprio Deus nos deu. Toda a nossa Constituição Mundial é baseada nesses 10 mandamentos. Não nego isso porque eu também não tava lá pra ver, então eu não posso dizer que não existiu. Tá. Então logo, creio que sim. Existiu porque a nossa Constituição ela é baseada nisso. O que você pode negar é que foi Deus que escreveu. Gus, mas por que, cara, a insistência de bater na tecla de dizer que diminuiria a grandeza de Deus, existia outra forma de vida inteligente? Eu só vou concluir pra você chegar. Não, beleza. Foi o próprio Deus que entregou os 10 mandamentos. Segundo a Bíblia, no início, no jardim, Deus descia todos os dias e conversava com Adão e ensinava ele. Pra que ele precisa mandar outros seres para ensinar as coisas pra gente se ele mesmo fazia isso? Se ele mesmo nos deu a direção dos 10 mandamentos, ele mesmo conversou com Abraão, ele mesmo conversou com Moisés, ele mesmo enviou Jesus, ele mesmo é Jesus. E como é que no período de Adão e Eva fizeram os filhos e depois esses filhos fecundaram um ao outro para daí construir as nações que a gente tem hoje? Cara, é porque assim, o nosso código genético, ele é de uma forma hoje em dia. Só que no início não era, porque assim, nós somos Homo sapiens sapiens. Só que no início nós não éramos Homo sapiens sapiens. Eu não tô negando Darwin. Entendeu? Nós evoluímos mesmo. Tem uma evolução, uma adaptação das espécies. Mas eu posso dizer a real, pau no cu do Darwin. Eu tô falando agora sobre a possibilidade de vida inteligente fora da Terra e que Deus tá no comando de tudo igual. E que a Bíblia é verdade. Eu tô falando que eu só tô falando que é improvável que Deus tenha enviado seres para nos ensinar, sendo que Ele mesmo nos ensina. Ele mesmo vem e nos ensina. Cara, eu quero muito que um dia aconteça. bem coisa louca minha, né? Que daqui a 30 anos, no máximo, vem umas putas de umas naves e os caras dentro, daí tu vai pensar, caralho. Isso aqui que na minha opinião, meu conceito sobre muita religião vai deixar de existir. Só que não temos que perder a fé em Cristo e Deus. Eles são os governantes desse planeta e de outros, sim. Só eu acho que a gente às vezes... Não abala minha fé. Então. Mas eu acho improvável que eles venham aqui. Como eu já te falei, por causa de questões físicas mesmo. Mas por que tu acha que... levariam gerações para chegar aqui. E se existisse buraco de minhocas no nosso sistema solar, já teríamos detectado. O James Webb tá aí, irmão. Tivemos várias sondas. O Hubble tá aí há décadas. Tá, mas... A sonda Juno tá há décadas no nosso sistema solar. Cara, tem sistemas de rotação planetário e tem coisas acontecendo que as sondas estão identificando que eles acham que são comportamentos anormais. E outra, nem tudo que os cientistas estão vendo desse James Webb vai ser noticiado. Tem coisas que é óbvio que os governos que lançaram isso vão ocultar. Cara, para com essa teoria de conspiração, mano. Eles precisam de verba, cara. Claro que é noticiado, eles noticiam treta que, tá ligado? Que eles noticiam um monte de coisa absurda e depois eles mesmos desmentem. Porque eles veem os dados de uma forma, aí a mídia vai lá, interpreta de uma forma completamente equivocada, pra depois eles terem que coisar pra chamar atenção, mano. Nunca que eles vão esconder essas coisas. A Juno tá há décadas aí no nosso sistema solar, não detectou nenhum buraco de minhocas. O James Webb já tá enxergando treta, tipo, na era das trevas do universo. Já tá olhando onde que era pra ser a era das trevas do universo. Não detectou buraco de minhocas. Então tu acha que eu acreditar que, amando de Deus, o que a gente chama de anjo, na verdade são irmãos nossos interdimensionais ou de outros planetas, que isso é uma heresia?
Cara, heresia não. Tu acreditar, eu não vou te julgar porque tu acredita em algo, eu só não acredito. Então. E discordo, só isso. Não vou te julgar, te chamar de herege, nem vou te queimar na fogueira, não, tá doido? Não, é que tá, tipo, é que é isso que me pega, tipo, cara, mas e se em algum momento todos nós, a gente presenciar algo, que a gente vai olhar assim, caralho, a gente tem irmãos mesmo humanoides, mas não em forma humana, que estão vindo de outros lugares e nós somos um quintal galáctico. Na verdade, nós somos uma comunidade universal. Maneiro, não tira minha crença em Deus, é o que eu te falei. Um artista não se limitaria. Carl Sagan mesmo dizia que se o espaço for vazio, é um grande desperdício de espaço. Porra, grande não, né? Colossal. Só que a questão que me pega é a viagem, mano. Eu acho que talvez Deus criou e cada um do seu quadrado. Já ouviu falar em desdobramento espiritual? Pô, mas é espiritual, já foge da questão do que eu entendo, do que você entende, do que a gente mensura. Cara, mas é assim. Não consigo abrir uma discussão sobre isso. É. Já entra em coisas imensuráveis, entendeu? É, o problema, por exemplo, todos nós fazemos, segundo os espíritas, a gente faz desdobramento do corpo, né? Que a alma sai do corpo de noite. Ela perambula, e aí tem o fio de prata que é ligado pelo umbigo e que o cara tá amarrado por ele. E aí o cara vai pra outros lugares, mas nada muito longe. Eu consigo imaginar. Aí é aquela coisa, né? Que eu gosto de Nárnia. Tudo bem, eu admito que eu gosto de Nárnia. Então eu olho pra aquele filme. Eu gosto de Nárnia, cara. Como assim? Eu gosto de Nárnia. Como assim? Eu gosto de Nárnia, eu gosto dos filmes de Nárnia. Ah, você já leu o livro? Não. Eu olhei o filme, eu gostei do filme. Ponto. Foda-se o livro. Você sabe que aquilo ali é cristianismo puro, né? Ok. Mas aí por que eu cito Nárnia? Porque tem umas coisas meio viajandona, né? Inclusive tem um lugar na Itália que o nome é Nárnia. Então por isso que... Não é viajandona, não. É, tipo, se tu interpretar de uma maneira, tem uma parada bem espiritual por trás de tudo. Bom, melhor ainda. E é assim, se nós conseguimos fazer desdobramento do nosso corpo, quem sabe esses irmãos galácticos também, a presença de alguns deles, alguns supostos avistamentos não possam ser assim, o perispírito aqui. Então a gente coabita o universo, mas a gente não consegue às vezes fazer a viagem, não sempre. Mas eu tenho muita convicção de achismo, vou deixar isso claro, que daí quem quiser me chamar de louco, beleza, chapéu de alumínio, beleza, não tô nem aí, ninguém paga a minha conta, eu não faço mal pra ninguém, então... Mas eu creio que exista vida inteligente humanoide de carne e osso que nem a gente, só que com uma outra composição, que nem tu falou, outro DNA, que possam vir aqui um dia. E acredito também em vida inteligente que venha só com um desdobramento espiritual. Pronto, encerrado o papo meu. Cara, assim, a tradição judaica acredita que existiram 3 mundos, que Deus criou e destruiu 3 mundos antes do nosso. Isso até leva a crer que a teoria que Marte já foi habitada e tal. Só que aí isso leva à teoria do grande filtro. Já viu a teoria do grande filtro? Eu não sei se eu já ouvi. Então daqui a pouco se tu contar eu posso te dizer se sim ou se não. Que é o seguinte. Pode ser que existiram outras civilizações inteligentes, só que em certo momento da linha temporal dessa civilização, passa um grande filtro e elas sejam extintas. Ou também tem a hipótese que nós somos a primeira e não passamos esse grande filtro ainda. Ou tem a hipótese que nós sobrevivemos a esse grande filtro e fomos a primeira a sobreviver. Ou tem a hipótese que o universo está totalmente povoado e esse grande filtro não existe. Tá? E também tem a hipótese da Floresta Negra, que é a população que fica mais em silêncio e não mostrar que tá ali sobrevive, porque pode ter uma civilização predatória que quando reconhece que pode ser uma ameaça e vai lá e destrói a outra civilização. Então talvez regra seja ficar em silêncio. Então o grande filtro ele engloba a hipótese da Floresta Negra. Não, são teorias diferentes. Tá. Então eu entendi bem. Tu separou mesmo. Tu falou uma, daí depois tu citou outra, entendi. Beleza. Porque assim, o grande filtro ele tem várias hipóteses, só que tem outras teorias pro universo. Uhum. Não, porque a da Floresta Negra eu conhecia e o grande filtro eu conhecia com um outro nome que eu não vou lembrar agora, mas beleza. E, cara, assim, faz até um certo ponto um certo sentido, tá? Porque espíritas alegam que existem bases
em planetas do nosso sistema. Só que, cara, eu não quero entrar nesse assunto aqui. Senão a galera vai me chamar de doidão. A minha teoria é que, tá, pode ser que exista vida inteligente fora da Terra. Só que a questão da viagem interplanetária é um negócio complicado, cara. É um negócio complicado você imaginar a distância. Por mais que eles... Porque assim, os caras levariam gerações e gerações pra chegar, cara. Tem atalhos. E os caras, com certeza, eles dominam uma tecnologia, sei lá. Vou chutar aqui, eles entram num buraco negro lá na puta que pariu e eles fazem essa viagem... Cara, mas aí que tá, a nossa lei da física é a mesma no universo todo. Mesmo que existam atalhos, a distância ainda é uma distância descomunal, mano. Cara, quem diria 100 anos atrás que nós teríamos um telecomunicador pessoal e que faria até chamada de vídeo na palma da nossa mão? E Redmi, me manda patrocínio, Redmi. Ele não mudou a lei da física em nada. Ele ainda não diz que não existe... Mano, nada com matéria pode viajar mais rápido que a luz. Isso é impossível. Fisicamente impossível. Nunca vai existir uma outra lei universal que vai mudar isso. Isso é física. É uma lei que se aplica pro universo todo. Nenhuma matéria pode viajar mais rápido que a velocidade da luz. Já conheceu física quântica? Ah, mano, pelo amor de Deus. Física quântica tem matéria. Cara, mas aí é que tá a parada. É uma coisa que a gente não domina. Tá, então os alienígenas eles são menores que bactérias, são átomos. Aí eu acredito que eles se teletransportam. E quem diz que eles não são também? Então não tem contato, mano. Então não tem contato com eles. Como que a gente vai trocar ideia? Mas e se na viagem eles conseguem se fracionar em partícula e depois se revitalizar ao sair do buraco? Não tem lógica. Não tem lógica. Porque você já viu a teoria do teletransporte? Deus, irmão. Deus é Deus. Não, mano. A partir do momento que você desconstrói algo e constrói algo de novo, é uma coisa nova. Deus é Deus. Não, mano. Não é. Deus é Deus, mas matéria é matéria. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Se você desconstrói algo aqui e constrói algo aqui, é uma coisa completamente nova. É por isso que o teletransporte é impossível pra matéria. Uma palavra só. Deus. Não, mano, não vai falar que Deus pode tudo. Que, mano, não. Olha. Não, Deus pode tudo. Só que o mesmo Deus que pode tudo, ele criou a física. E os outros 300 elementos químicos que a gente não conhece? Cara, mas aí são elementos espalhados pelo universo. O universo é bitelo, mano. Mas isso não é física, não, irmão. Tá, mas cara, que assim, como é que a gente vai explicar algo que a gente ainda não conhece? Não tem como a gente explicar. Então como é que a gente vai tirar da bunda que algo que a gente não conhece existe? É isso que não entra na minha cabeça. Porque é simplesmente tirar da bunda que algo que a gente não conhece existe. A gente tá no 2D. Tem a voz lá do 3D falando com o 2D. A gente só não consegue acessar porque nos falta ainda cortar esse véu aí. Entendi. Cara, é que assim, eu não refuto nada do que tu falou. E eu não digo que tu tá errado, porque assim, eu só sou um cara. Um cara não, que paga... nada que eu falei também é verdade absoluta, não. Só levantei hipóteses e teorias que existem. Ok. Que são discutidas academicamente. Ok, só que eu acho que tá na hora também do ser humano entender que existem muitas coisas que a gente não vai conseguir explicar com ciência, nem tudo a gente vai conseguir explicar com escritura apenas. E quando, porventura, se acontecer de um dia, desce lá uma puta de uma navezona, os caras dizem, nós viemos lá de Centauro B, blá 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 blá, que daí a gente calculando, porra, vocês levariam 1500 anos-luz pra chegar aqui. Não, mas a gente veio em... Viajando na velocidade da luz. Isso aí, 1500 anos-luz, que é andando 1500 anos na velocidade da luz, que é 300 mil km por hora. Exatamente, que é uma velocidade impossível pra uma matéria... pra uma massa chegar. Ok, e daí eles dizem assim, nós viemos em 2 dias terrestres apenas. E aí, E aí tu vai, como? Eles vão lá e vão explicar, sei lá, a gente entrou num portal de dimensão tal, e a gente cortou, fez um puta de um atalho e a gente chegou aqui assim. Vou perguntar quem que tá pagando esse pra falar aquilo. Cara... Quem que tá pagando, irmão? Que governo que botou essa fantasia no seu... Mas agora é o seguinte, cara, tipo, eu fico pensando, porra, se tanta coisa que tá na Bíblia que a gente não consegue ter... Por exemplo, eu não vejo lógica em Adão e Eva terem feito 2 filhos, depois eram 3, uma coisa assim, e essa galera... Porque eles não falam das filhas mulheres. Essa que é a lógica. É porque os filhos homens que importavam naquele tempo. Não só isso. Tá, mas aí então assim, rolou um incesto ali, quer dizer, um incesto não, rolou um lance em família daí, isso?
Era todo mundo família, irmão. Era a única gente que existia. Então, E tempo da Arca de Noé também. então, na real, até hoje, eu e tu somos irmão de verdade, pra valer. Não só pela consideração, e esquece essa porra aqui que a gente cita como raça, que é uma baita de uma palhaçada, que na verdade raça é uma só temos tons diferentes de marrons entre uma pele e outra. Então, realmente, verdadeiramente, a gente é tudo um povo só, é tudo uma galera só. Só que daí assim, não ia nascer todo mundo atrofiado até hoje, então, segundo a física, aliás, a química, a biologia, a genética. Não, né? segundo a genética, sim, só que a gente tem que entender da adaptação das espécies. Talvez tenham nascido várias pessoas inaptas. Tá. Só que elas sobreviveram. Só que daí tu tá vendo que tu tá indo pra uma coisa. Que tu tá indo de um irracional para um racional. E tentando trazer racionalidade a um irracional. Não, mas é racional isso. Tipo, adaptação das espécies. Quem era inapto não sobreviveu e sobreviveu os aptos. Tanto é que a gente saiu de Homo alguma coisa para Homo sapiens. É, mas cara, olha só. Se hoje, quando tu tem um cruzamento genético e os cromossomos, o DNA é muito parecido. Por exemplo, se um irmão pegar uma irmã, existe uma grandíssima possibilidade de um filho sair com vários problemas. Existe uma Porque se entre primos já dá ruim. Esse filho vai morrer. Só que o que nasceu inteiro vai sobreviver. Pois é, mas então assim. Aí depois de sei lá, 10 gerações, vai ter um distanciamento genético tão grande que não vai ter mais relação. Essa aqui é a questão, mano. Tá, e se porventura então não existisse Deus? Aí, pra mim, eu já não acredito. Então, olha só, tá vendo que quando interfere no que tu tem como crença, ou dogma, sei lá, aí tu vamos dizer assim, não é que eu não tô querendo te tripudiar no teu conhecimento e na tua fé, porque eu e tu temos fé, em diferentes maneiras de pensar temos fé. Não sei qual de nós tem a maior, mas eu já digo assim categoricamente, eu em geral devo ser um cara que tem menos fé do que a maioria da galera. Porque eu não me acho tão espiritualizado quanto eu deveria. Eu também não me acho espiritualizado como deveria, não, cara. Então, só que a questão é a seguinte: eu não sirvo de referência pra ninguém. Racional, eu acho mais provável que Deus exista do que Deus não existir. Não, então, aí é que tá. Eu também acho que é mais provável que Deus exista e eu tenho muita convicção de que a gente não tá sozinho. E que em algum. Alguém que arquitetou esse universo, irmão. E não, aí tu tá. Mas aí sim, tu tá te apegando à questão da viagem interdimensional, vamos dizer assim, ou de trilhões e trilhões de quilômetros de distância de uma galáxia para outra. Ok? Tudo isso eu levo em consideração. Mas, cara, Deus sendo Deus do jeito que ele é, com infinitos elementos que talvez a gente não conheça ainda, 300 pelo menos é o que os espíritas alegam que a gente ainda não descobriu. Será que eles não conseguem se descompactar a ponto de virar uma poeira e viajar por um portal e depois se reintegrar com essa tecnologia? Ou se daqui a pouco, para essa viagem interdimensional por um portal, os caras não vêm e vão inteiros e nem sentem essa... Eles não seriam triturados pela força G, vamos dizer assim. Cara, ó, mas é que tu tá balançando a cabeça. A gente conhece as tecnologias avançadas fora? É porque assim, tudo tem uma ordem natural, mano. E as leis da física fazem parte dessa ordem natural. Aí a gente tem que levar o que é existir. O que faz você ser o que você é? O que faz você ser quem você é? O que faz você ser algo que existe? Porque eu tenho, obviamente, não só a parte espiritual, que daí a gente justifica com o cérebro e alma. Descartes disse que se penso, logo existo. Isso. Certo? Mas o que faz ser você quem você é são suas experiências. Que você viveu são compostos de átomos, de células, certo? Seus órgãos. Tá. Se eu clono todos os seus dados aqui, clono todos os seus átomos aqui, e faço você reaparecer em outro lugar, mas eu destruo essa matéria que tá aqui, aquilo que eu reconstruí sendo idêntica a você, vai ser você? Eu creio que sim. Mas será que vai ser você mesmo? Porque é só um clone daquilo que você era, que foi reconstruído em outro lugar. Mas será que a sua consciência vai estar se ali? Ambos coexistirem no mesmo espaço-tempo, não. Eu destruo aquilo o original aqui e jogo a cópia pra cá. Na minha concepção continua sendo... Vai estar ali? Cara, mas aí tu tá tendo total descrença na capacidade disso acontecer. Quando na verdade... Total descrença. Não, só que assim, tu tá indo pelo...
só um ponto. Gus, se tu for sempre pela física, a biologia, a química que a gente conhece terrestre, então nunca a gente vai sair daqui e identificar outras pessoas, identificar outra civilização. O humano, ele não tem capacidade então de ir pra outro lugar. Não, mano. Mas calma. Eu acho que a gente tá. E quem sabe esses outros caras tenham esse conhecimento. E justamente porque Deus permitiu. E eles vêm aqui e eles demonstram, ó. Existimos e somos um quintal, somos uma comunidade universal. Não tiramos em nada o mérito de Deus na parada, porque foi Ele que criou tudo. Só que a gente tá vindo aqui visitar vocês para que vocês saibam, vocês não estão sozinhos. E tudo que vocês fazem de errado no planeta de vocês perturbam o cosmos que precisa de vocês aqui inteiros existindo. É isso que prega o Espiritismo. Nós somos uma grande comunidade intergaláctica. Cara, mas assim, o nosso sistema solar já é comprovado que todo o posicionamento de todos os planetas do nosso sistema solar, eles estão numa posição que privilegia a Terra. Isso é comprovado cientificamente. Sim, por isso que Júpiter é o nosso escudo. Exatamente. Exatamente. Todos os planetas têm uma função que facilita a existência de vida na Terra. Perdi até meu raciocínio. Mas a questão era o seguinte, mano. O teletransporte é improvável. Tá? Buraco de minhocas no nosso sistema solar? Improvável. Pelo menos por aqui, no sistema solar. Ok. Tá ligado? Sei lá, mano. E assim, pensar que o que a gente sabe é tão pouco, assim, é pouco, mas eu acho que não vem no mérito de falar que as nossas leis da física estão erradas, porque a gente já tem um entendimento substancial, mano. A gente não é burro. Pra mim, nós humanos somos os carinhas da Planolândia que o Carl Sagan fala. E pra mim... Com certeza, nós vivemos em 3D. Então... Existem outras dimensões. Só que a questão é que... Cara... Por que Deus enviaria o filho dele pra morrer por nós se nós fôssemos tão cocô do cavalo assim no universo? Quem disse que é só um Jesus? Aí eu não quero entrar nisso. Pra mim são vários. Mas o nosso é um só. Mas ele não governa só esse planeta. Ele governa outros também. Mas é o governante. Aí vai contra todo o Novo Testamento. Aí isso vai contra todo o Novo Testamento. Desculpa daí se isso é heresia. Não tô ofendido nem nada. Tô falando que pra mim não tem lógica acreditar nisso. Eu creio em Bíblia, creio sim nas escrituras, mas eu acho que às vezes a gente interpreta de um jeito muito canônico, fechado, assim, com antolho de cavalo aqui, ó. Quando na verdade, se a gente fizer um pouquinho assim, ó, a gente já vai enxergar um monte de coisa que... sem tirar nenhum pingo. Então faz um pouquinho assim na minha visão, me mostra. Cara, É questão, mano. Na minha opinião, são vários. Existem outros Jesuses, mas eles vão ter outros nomes, né? Outras entidades, no caso, que também são filhos de. Tem uma alta patente. Mas, mano, a gente chama Jesus de filho de Deus porque ele encarnou como ser humano, só que ele é Deus. É isso que é difícil da gente entender. Jesus é Deus encarnado. Ele não é uma criação de Deus. Ele é Deus. Ele é o Deus que teve a experiência humana. Okay. É isso que... Ele não é algo que Deus criou e falou assim, olha, você vai ser fodão. Tô te dando uma alta patente aqui. Não, mano. Ele é Deus. Essa que é a questão. Jesus é Deus que teve uma experiência humana. Cara, sei lá. Pra mim, o que mais faz sentido é que exista um único Deus, sim. O grandioso, o cara que é o casca grossa e o criador de tudo. Que ele é neutro, tô chegando à conclusão de que ele é neutro, que existem mais do que um Jesus, que Jesus cuida desse planeta e alguns outros... Então Jesus não é Deus na sua visão. Não é uma coisa só. Pra mim, não. Então a Bíblia não tem sentido pra você. Não, ela é parte de tudo isso. Ué, mas a Bíblia fala que Jesus é Deus. Não, mas eu preciso acreditar em cada pontinho ali exatamente como ele tá. Mas por que não pode ter uma coisa dali que a gente acabou com o tempo desviando a maneira de pensar, ou o formato, e acabou viajando. Não, mas essa é a forma de pensar desde o início. Pessoas morreram por causa dessa forma de pensar. Cara, eu entendo a tua visão, e eu respeito pra caramba que tu acredite nela, porque eu também creio, mas que tu ache que ali tá 100%
fiel a tudo como a gente deveria acreditar, quando na verdade às vezes é uma escritura onde ela é aberta à interpretação e que às vezes a gente pode ter errado a mão no traduzir com o tempo. Por mais que tu diga, porra, mas a Bíblia, como é que tu falou que é... Porra, que foi... Não, é que tu falou que tem, que existe a escritura principal lá, em aramaico, em hebraico. Original, a Bíblia foi escrita em 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego koiné. Tá, eu sabia do hebraico e aramaico. Grego como? Grego koiné, que é o grego popular. O Novo Testamento é todo escrito em grego, tá ligado? Tá, perfeito. Os romanos que dominavam Israel na época. Mas por mais que tenham escrito isso, eu creio que com o tempo algumas coisas podem não ter ficado claras. Talvez não é nem por tradução. Não, claro, que o pessoal na hora de escrever... Jerônimo cagou a tradução da Bíblia pra caramba. Mas hoje em dia a gente já sabe disso. Tá, mas é assim, talvez não é nem o traduzir, talvez na hora de o pessoal pegar as ideias para colocar no papel, não havia uma palavra para dar um poder de síntese, ou seja, de compreensão, para quem não entende, a ponto da gente conseguir interpretar aquilo e enxergar. Então o que a gente tá falando aqui, que, por exemplo, eu pego muito esse exemplo da carruagem de fogo. Carruagem de fogo não poderiam ser naves? Não poderiam. É o que eu falei, mano. Vou apontar agora, na tua concepção, Gus, não. Muito cristão. Eram pessoas inteligentes que escreveram um negócio, não era um Zé da esquina, não, cara. Tá, mas, cara, 2000 anos atrás, qual era a coisa mais parecida com um veículo automotor que existia no planeta? Não tinha. Aí que tá, a palavra parecida deveria estar no texto. Se o cara falou que era, porque era. Não tava algo como era parecido como, era algo que parecia. Várias vezes foi usada essa síntese em vários outros textos. Parecia como, era como, algo como. Só que nesse caso não tem isso. Várias comparações, textos comparativos. Que a roupa dele era alvo como a neve, que seus olhos eram vermelhos como de fogo. Não era um veículo como uma carruagem de fogo. Era uma carruagem de fogo. Tu tava lá? Mano, mas, cara, não é o Zé da esquina que escreveu, mano. A gente tem que botar isso na cabeça. O cara que escreveu era um cara inteligente. Bauai. O cara usou comparação polêmico. Em vários outros textos. Existem comparação, porque logo nesse importante ele vai deixar de usar o comparativo. Bauai polêmico. Bauai. Não, esse Bauai, vamos botar aí, quebrou as panelas. Bauai polêmico. Temos um fiel religioso com muita veemência na cristandade, outro que também crê, mas que tira um pouco das religiões, e é o seguinte... Eu só tô questionando com lógica. Olha só, se o cara coloca... Não adianta, mano. Então eu sou um retardado, então eu sou um cara... Não, mano, mas é lógica. Se existem textos comparativos, por que ele não vai usar comparação nesse texto específico? Cara... Se você aceitar a Bíblia como algo que é válido em algumas partes e outras partes curiosas estão errado, é seletivo, cara. Isso é seletivo. Simplesmente tem comparação naquilo, mas na outra que é legal pra embasar uma teoria, o cara errou. Simplesmente errou porque embasa a teoria que, sei lá. Então o resto é válido, mas o que embasa uma teoria, o cara errou. Se até 2061, vamos chutar aí uma data, que eu vou ter o dobro da idade que eu tenho hoje, eu vou estar com 74 anos, se eu estiver vivo, e se o Gus também estiver vivo ainda, com mais 37 anos, com seus 27 hoje, né? Isso? 27 mais 37, tu vai estar com 64, eu com 74. Porra, eu nem devia ter feito essa conta, eu sei que tu é 10 anos mais novo que eu. Então se tu com 64, já na época de se aposentar, e eu talvez já aposentado, não sabemos, descer aqui umas puta de umas naves e os caras chegarem e disserem assim, não, nós viemos em 2 dias terrestres lá da Indochina, da casa do caralho, e a gente veio com uma viagem cósmica onde a gente foi desintegrado no espaço e depois se materializou, eu vou ter razão. E aí vai parecer, mas vejam bem, não quero cometer nenhuma blasfêmia porque eu acredito nas escrituras. Aí vai parecer então que quem ficou preso somente ao dogma religioso e que não teve um pouco de imaginação... Não, mas isso não prova que os caras vieram no passado. Isso só prova que os caras chegou daqui a 30 anos, irmão. Isso aí não prova nada da Bíblia. Aí, desculpa. Só acredito se os caras falar, era nosso povo que veio. Se os caras chegarem daqui a 30 anos, eu vou acreditar que eles chegou daqui a 30 anos. Não que eles vieram 2000 anos atrás e tá na Bíblia eles. Não tem lógica.
Pra ti. Não, pra todo mundo. Não, pra uma grande parte da comunidade religiosa, sim. Não, pra comunidade mundial, irmão. Cara, eu que fui pra Itália em 2022, tá? Uma galera que é da igreja católica lá, porque né, catolicismo, pra quem não sabe, nasceu lá, romano. né? É romano. Beleza, uma caralhada de gente quase não vai mais ao Vaticano, que é do lado, né? Que tá praticamente dentro de Roma. E eles acreditam pra caralho em ET, velho. E daí, mano, os caras também acreditavam em bruxa. Os caras queimou uma porrada de gente. Então, Os assim, caras. Os caras acreditavam que maçonaria adorava o diabo. Eram os mesmos caras que queimou os cristãos. A igreja primitiva. É a mesma gente. Cara, não é nenhum balizador de inteligência esses caras pra mim, não. não. Tá, mas aí assim, aí Times e Gus, agora pensa. E se rolar, cara? Isso que eu tô te falando. E se rolar? E aí tu ficar assim, caralho. Então existe mesmo. Aí assim, tu vai. Aí o que. Mano, qual que é o meu pensamento? Não, qual que é o meu pensamento? Deixa eu só terminar com essa. Então daí quer dizer que isso aqui foi escrito errado. Ou significa assim, porra, as religiões mentiram pra uma galera. Que a gente já sabe que sim. cara, é o seguinte. Ou tu vai deixar de acreditar em Deus daí. Não, eu não vou deixar de acreditar em Deus. Então, Só cara. que. É o que eu Desculpa falei. limpar o nariz, eu galera. não duvido que exista vida fora da Terra. Só que o que eu entendo de vida, não tem lógica os caras virem. Não existe, não tem capacidade de uma tecnologia capaz de. Mano, a massa não viaja mais rápido que a velocidade da luz e pronto. É isso, tá ligado? É isso. Se o cara desmaterializou ali e materializou aqui, o cara que desmaterializou lá não é o cara que nasceu aqui. Falem comigo após as bases construídas pelo homem na Lua. Acho que terminamos aqui. É isso aí, valeu, um abraço. Após as bases dos homens construídos na Lua, como assim? Deixa no ar. Te inscreve aí, deixa um like. Valeu.